O Pedrosa tem uma informação, um drone poderoso em relação ao Vasco da Gama, é isso? Desde a semana passada, desde a última quinta-feira, a gente trouxe aqui no programa o nome do Alexandre Matos como o cara mais próximo aí de ser o novo homem forte do futebol. Essa negociação ela foi caminhando, o Alexandre Matos também comunicou ao Atlético Paranaense, porque ele ainda era empregado do Atlético Paranaense, que ele sairia de lá, e o Vasco da Gama deve anunciar o Alexandre Matos nas próximas horas ou talvez até nos próximos minutos. Ele é o cara que vai ser um CEO de futebol dentro do Vasco. Essa nomenclatura, gente, ainda não é a excelente, a perfeita, a certa, mas ele vai trabalhar como um cara que vai cuidar do departamento de futebol do Vasco inteiro. Alexandre Matos é tetracampeão brasileiro por Cruzeiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, é finalista da Libertadores com o Atlético Paranaense, campeão estadual também com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro, e, além disso, ele tem curso na UEFA, ele fala inglês fluentemente, isso pesou também para a questão do acerto dele com a 777, por conta das reuniões globais que a 777 faz. Então, Alexandre Matos é um dos mais gabaritados diretores de futebol aí do Vasco da Gama, vem para fazer um desafio, porque ele estava muito bem lá no Atlético, sim, mas ele sempre quis trabalhar no Rio, ele sempre olhou o Vasco com bons olhos, então é questão de tempo para que ele seja o novo homem forte do futebol do Vasco da Gama. Bom nome, né, Vene? Muito bom nome, um baita reforço, porque assim, ele não entra em campo, mas com certeza será peça fundamental na montagem do elenco, e essa contratação tem que ser logo, porque ele vai ser responsável pelas negociações, é um cara que sabe lidar muito bem nesse tipo de situação, nesse tipo de mercado. Por onde passou, teve sucesso, a verdade é essa, inclusive no Palmeiras, muitos jogadores que fizeram sucesso no Palmeiras foi ele que contratou. Então, assim, um baita nome, um baita reforço do Vasco. E, repito, tem que ser logo para o Vasco já começar o planejamento para 2024. E olha só, no momento em que o Vasco subiu, teve muita gente emocionada em São Januário. Para segunda-feira depois, foi segunda? Não, foi quinta. A gente mostrou aqui o próprio Paulinho desabando na hora do gol, mas teve uma pessoa muito especial chorando também, que é o futuro presidente do Vasco, Pedrinho. Cadê? A permanência do Vasco na Série A depois de um ano muito sofrido foi comemorada com gritos de alívio pelo torcedor. Um desses torcedores comemorou muito o choro. Ídolo e presidente do clube foi às lágrimas após a confirmação da permanência do Vasco. O ex-jogador estava em uma das tribunas de São Januário, enquanto outro torcedor vibrava com ele. Você merece! Você é a construção do Vasco! Você é o Vasco da Gama! Pedrinho deve tomar posse oficialmente como presidente do Vasco no próximo mês. E após o jogo do alívio, o Vasco entrou de férias e a data de reapresentação ainda não foi definida. Tá aí um beijo pro nosso amigo Pedrinho querido. Isso é um grande vascaíno, o Vasco está em boas mãos. Aliás, o Vasco só estará nas mãos dele lá em janeiro. Mas ele já está, de alguma forma, ativamente atuando no Vasco, ô Pedrosa? Vale lembrar, Fernanda, que o Pedrinho ele detém 30% do Vasco futebol. Então ele, obviamente, pelo bom relacionamento que ele tem com o Lúcio Barbosa, ele vem discutindo algumas coisas. Inclusive, eu sei que foi um pedido pessoal dele para demitir o Paulo Brax e que o Vasco contratasse um novo diretor de futebol. Ele tem conversado em outras vertentes, em outros departamentos também, mas o que eu sei é que ele também pediu para demitir o Paulo Brax e isso foi feito. Inclusive, eu tenho que elogiar o Vasco da Gama porque terminou o Campeonato Brasileiro, demitiu o diretor de futebol, que por unanimidade a torcida não gostava dele. Eu já falei aqui, foi um trabalho incompetente que ele fez com mais de 100 milhões de reais com o Vasco da Gama. E o Vasco já está acertando um novo diretor de futebol. Para quê? Para se planejar e ter um bom time em 2024. Inclusive, tudo que eu falei aqui sobre o Ramon Dias, ele continua de pé, tá? O Ramon Dias não tem intenção nenhuma de sair do Vasco da Gama, mas ele faz exigências, ele quer uma valorização e ele faz exigências nas melhorias, não só de material humano no staff, material humano dentro de campo dos jogadores, mas também na estrutura do CT. Então, o Ramon Dias vem conversando com o Vasco da Gama já há um tempo. Ele quer continuar. O Vasco tem que fazer o que ele precisa. Isso é tão importante, Vene. A gente traz um recorte aqui de um momento parecido no caso do Botafogo. O Botafogo, esse ano agora que o Vasco entra, para o Botafogo é como se fosse esse o 23, eu digo em distância de até assumido a SAF. Quando o Luiz Castro chega, o que a gente trouxe várias vezes aqui, ele que era um cara muito interessado em melhorias, o Luiz Castro, ele pedindo em relação ao gramado do CT, em relação à estrutura do CT. E tem uma coisa no futebol, os homens fortes, as mulheres fortes que trabalham ali dentro, no caso agora o Ramon Dias para o Vasco, tem que ter voz. E às vezes ele que precisa barulhar para pedir uma coisa que pode ser mínima para um outro clube, mas que para o Vasco ali tá no dia a dia, não, é aqui que a gente treina, é aqui que a gente estaciona, é ali que a gente faz. E aí vem o caso de não, é ali, mas não tem que ser mais, tem que melhorar.
A hora é agora, Vene. Inclusive, vou até pegar um exemplo de uma declaração do Felipe Luiz, que ele falou sobre isso. O maior legado dele no Flamengo é a exigência em alto nível. O que o Felipe Luiz fez no Flamengo, por exemplo, o Ramon Dias tem que fazer no Vasco. Estamos falando de um clube enorme no futebol brasileiro. O que o Luiz Castro fez no Botafogo, Sim. o Ramon Dias tem que fazer no Vasco. Tem que ter tudo do melhor. A verdade é essa. Não pode ter uma grama mais ou menos. Não pode ter uma comida mais ou menos. Não pode ter um CT mais ou menos. É tudo do melhor. E o Ramon Dias está certo em exigir isso. Óbvio que, dentro do limite financeiro, o Vasco vai fazer reforço. Ele pode fazer as exigências e o Vasco vai falar para ele, Ramon, isso aqui não dá, isso aqui dá. Eu acho que ele está certo em exigir e sim, ele já mostrou que tem potencial em exigir e que ele pode exigir para 2024. E o que acontece, Vene? O Vasco hoje é uma empresa. Essa empresa ela vai fazer 3 aportes, digamos assim, nos próximos 3 anos. Já pagou mais de 300 milhões do que tinha prometido na compra. Esse ano serão 270 milhões de reais e aí no próximo ano acaba esse aporte. Então, o investimento que a 77 está fazendo, Vene, não é só para o Vasco contratar jogador, é para o Vasco melhorar estruturalmente e tem que ter pessoas competentes comandando esse orçamento, porque o legado que a 777 tem que deixar não é apenas vencer campeonatos, não é apenas vencer títulos ou, por exemplo, não cair ou se classificar, é deixar estrutura. O Vasco precisa evoluir como clube. Você pega um Palmeiras da vida, um Flamengo da vida, gente, é uma diferença abissal. Atlético Paranaense. E isso se reflete dentro de campo. Então tem que ter pessoas capacitadas para poder administrar esse dinheiro e tornar o Vasco um clube mais estruturado. Fazer o Vasco ser um clube de século XXI. Você porque falou até que o Vasco não tá é. igual a empresa, né? Eu vi nas redes sociais, teve passaralho, caiu geral. Olha Teve que também. Caiu, não caiu? O que faz parte da reformulação. faz necessário. Sim. A hora é agora. E também tem o que, além de tudo, por ser uma empresa, tem férias, obviamente. E o Vasco Remunerada? É o clube do amor, não é? É o da Perfeito. virada e o do amor também. O Pedrosa, Michael, o Paulinho, quem que mais estava de férias aí? Quem Piton, que casou? todo mundo. Michael casou, Piton casou. O Piton aí entrando com a moça, o né? Com a Robson. esposa. O Robson tá só de férias, ou ele já Eu era gosto casado? assim, todo mundo casado, focado. Eu também, Focado. acho ótimo. Acho O outro ótimo. pediu em casamento, o Michael aí curtindo. Isso é o casamento dele? É o casamento do Michael. Ele é tipo um cowboy, é isso? Ele é mineiro, né, cara? Então ele vai lá pro interior e aí ele tem a cidade na família dele lá e fez o casamento dele lá. Olha, uma das histórias mais bonitas de se contar nessa temporada aí com o Sem Vasco, dúvida. a do Michael, com certeza. Verdade. A gente que trouxe, foi até um drone seu em relação a uma fala Informação. do Ramon, em relação ao futebol que o Michael apresentava quando chegou Sim. e onde ele terminou no final da temporada. Foi um personagem assim, de se for num podcast, sabe aquele podcast que é uma cabeleireira, que a gente se emociona? O Michael seria um. Ó, tem 3 Pedrosa. passando ali que eu acho que são muito importantes para essa recuperação do Vasco. O Maicon deu a volta por cima, um cara que saiu do Santos, inclusive, Verdade, e o Santos está verdade. hoje Mas rebaixado. antes ele saiu do Cruzeiro. Saiu do Cruzeiro, que também brigou para cair, aí ele isso. consegue recuperar o seu futebol no Vasco. O Paulinho é um cara extremamente importante para a virada do Vasco. No começo foi muito bem, jogou demais. Depois deu uma caída de rendimento, que é normal também, porque teve uma lesão no ombro, e fez o gol importantíssimo para o Vasco no último jogo. E esse aí também, o Zé Gabriel. Era um cara descartado do time do Vasco e que foi titular na maioria das partidas com o Ramon Dias. Um moleque novo, muita gente me pergunta assim, você renovaria, Pedrosa? Sem dúvida alguma eu renovaria. Não é para ser titular nem nada, mas é para compor elenco. E tem que pensar no seguinte, o Zé Gabriel tem a bagagem da Série B, o Zé Gabriel tem a bagagem da Série A, é um cara que se dedica muito e não parece, mas só tem 24 anos. É um jogador jovem. Não, é novo. Tem uma postagem enigmática do Vasco? Foi agora isso? Eu provavelmente culpa Tudo começa com cara um ali. sonho. Cadê? Não, já tava, né? Foi Pô, agora? É o Vasco zoando a gente, não é possível. Não, pior que não. Não é. Pior que não. Pra Isso quem aí não- é Pra pro quem não Alexandre pode Matos. ver, a gente conta. É uma foto de um sonho de padaria, bem gostoso, inclusive eu comeria ele inteiro. E tá escrito, tudo começa com um sonho. O Vasco mesmo que postou. Cadê a carinha? E um minuto antes disso, postou A uma carinha. carinha pensando, Vai né? ser anunciado. Foi essa hora aqui, gente, deixa eu contar bastidor pra vocês, tá? Que o Pedrosa viu isso aqui e já começou e ficou igual um doido ali me Não, chamando. na verdade eu tô assim desde o início do programa, porque a informação de que ele seria anunciado, até conversei com o Venê, a gente já tá desde o início do programa. E aí a gente vai conversando, tanto é que se voltar aí, eu começo o programa aqui, ó, digitando, entendeu? Então é assim, a informação já tá desde a semana passada, era uma questão de detalhe mesmo. Muito bem, Venê Casagrande. Tô doido pra ver quem é esse sonho. Quem será? Já falou, o Careca já falou. Saudações vascaínas!
O Vasco confirmou a contratação de Alexandre Matos para o cargo de diretor de futebol, que estava vago desde a saída de Paulo Brax, demitido na última quinta-feira. Antes mesmo do anúncio oficial, Matos já está colaborando com a 777 para reforçar o time para a temporada de 2024, analisando possíveis contratações. Com uma carreira consolidada em clubes como Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Matos, de 47 anos, possui 4 títulos do Campeonato Brasileiro, 2013, 2014, 2016 e 2018, e levou o Atlético do Paraná à final da Libertadores no ano passado. A demissão de Paulo Brax foi realizada pelo CEO Lúcio Barbosa, em conjunto com a 777 Partners, também atendendo ao desejo do presidente eleito Pedrinho, que assumirá o cargo em janeiro. A empresa esperava um desempenho mais competitivo da equipe, com o Vasco brigando por uma posição mais alta na tabela.